Olá, Olá, Rita. Hoje tenho para ti e para todos os nossos espectadores uma pergunta. Sabes assinar certidões de óbitos? não sei assinar certidões de óbito, mas o que é facto é que estamos a assinar. Quantas é que são? 9 certidões de óbito Por dia por dia. em Portugal. Na realidade, todos nós estamos a assinar estas certidões de óbitos todos os dias sem o saber. E aprendemos como estas certidões de óbitos são com o nosso colega Diogo, que assinou mais de Muitas, infelizmente. 800, sim, certidões e até explicou como que funcionam. E o chocante foi que, na realidade, todos nós, como sociedade, o estamos a fazer. Se calhar vocês até se lembram, fizemos assim um pequeno inquérito no YouTube, no Instagram, no Twitter, e as respostas vossas foram até mais drásticas daquilo que é a realidade. Aquilo que nós calculamos por dia, ou seja, hoje até cair do sol, vão morrer 9 pessoas em Portugal inteiro por causa Da poluição atmosférica, nomeadamente da poluição automóvel. E também traduzindo isso para Lisboa e para a área municipal de Lisboa. A área municipal de Lisboa, a AML, que quer dizer entre Mafra e Setúbal. Todos nós aqui nesta zona. Entre hoje e amanhã, em 2 dias, vão morrer 5 pessoas. Vamos assinar muito. coletivamente 5 óbitos. Uma pessoa em Lisboa e mais 4 em 2 dias entre Mafra e Setúbal. Não é? É impressionante. E de onde é que vêm estes números, não é? Nós não os inventamos. Nós tivemos a ver os números da Organização Mundial de Saúde e, portanto, a Organização Mundial de Saúde estima que em Portugal morrem 3.300 pessoas por ano devido à poluição atmosférica, nomeadamente à poluição automóvel. 3.300 pessoas por ano. Isto é impressionante. E agora, falando de poluição atmosférica, o que é isto da poluição atmosférica? E porquê que morremos? Ou seja, porquê que entre hoje e amanhã vão morrer 5 pessoas em Grande Lisboa e 9 pessoas em Portugal? Como que isto funciona? Aqui temos a Rita, que é a engenheira química. Eu sou a pessoa que faz assim metáforas e Rita, eu tenho uma pergunta para ti. Eu comparo aquilo que nós estamos a respirar com aquela pó, aquela camada É isso mesmo, sim. de sujidade nas paredes. É isto que acontece nos nossos pulmões. Exatamente, por isso, portanto, vocês sabem que os carros têm um tubo de escape por onde sai o fumo, que muitas vezes a gente não vê, mas há um fumo, não é? E vocês estão a ver aquelas ruas que têm a fachada dos prédios assim suja, assim com aquela, parece poeira que já está ali sedimentada há muito tempo. Especialmente nas grandes avenidas, não é? Exatamente. Quando passeamos nas grandes avenidas onde passam muitos carros, mesmo aquela camada. Pois olha, é assim que estão os nossos pulmões. Porquê? Porque aquelas fachadas estão sempre em contacto com este fumo, tal como os nossos pulmões. Nós estamos sempre em contacto com este fumo. Nós respiramos dia e noite, dentro e fora de casa, constantemente. Nós estamos a levar com este fumo. E agora, o que é este fumo, não é? É ali daquilo que eu percebi, que eu sempre faço à parte de quem explica em palavras menos complicadas a realidade, daquilo que tu me explicaste. São principalmente 2 coisas. Tu e Diogo. Uma parte são as partículas finas e a outra parte são os gases. Os gases são invisíveis, vamos falar disso mais tarde, mas vamos começar com as partículas finas. O que é que são? Há um termo que vocês, cientistas, usam, que é PM2.5. Exato. O que é que isto quer dizer? PM2.5 são partículas sólidas, eu quero dizer em inglês PM, Particulate Matter. 2.5, porque o tamanho destas partículas são inferiores a 2.5 micrómetros. Isto equivale a... Vamos pegar no meu pele, este micrómetro 2.5 é 40 vezes mais fino do que o meu cabelo, que já é bastante fino. Sim, portanto, estas partículas que são poeiras de alcatrão, de pneus, poeiras que saem do motor dos automóveis, elas são tão pequeninas, tão fininhas, que elas estão a pairar no ar, a gente não as vê.
Nós respiramos-las, elas entram nos nossos pulmões, são tão pequeninas que passam para a nossa corrente sanguínea e a partir do momento em que estão na nossa corrente sanguínea vão para todos os órgãos e é aqui que isto começa a ficar assustador. Ou seja, quando nós passeamos por Lisboa, vocês quando passeiem por Lisboa, ou mesmo quando estão dentro do carro, isto não faz assim grande diferença, aquilo que nós respiramos são pedaços, literalmente, dos pneus. É verdade. Já imaginaram? Daquele carro que entra um pneu, tem têm vontade de o comer, de o mastigar, de o respirar, pois ele está no ar que nós respiramos, não se enganem. E quando as partículas são assim tão pequeninas para chegarem à nossa corrente sanguínea, elas vão afetar todos os nossos órgãos. Elas afetam o nosso cérebro. Estas partículas são tão pequeninas que entopem as veias que nós temos no cérebro e podem criar vários AVCs no nosso cérebro. Porque mesmo estão no nosso na nossa sangue, ou seja, conseguem atingir todos os órgãos daquilo que nós somos. No caso do cérebro, sabemos que estas partículas provocam micro-AVCs que nem sequer são detectáveis. E se calhar neste momento eu e tu estamos a ter um micro-AVC e isto a longo termo, os micro-AVCs e todo o processo que se dá destas partículas no nosso cérebro provocam envelhecimento do cérebro, demência, Alzheimer, etc. Ou seja, nós estamos a envelhecer o nosso cérebro com o ar que respiramos. E não se enganem porque não é só o nosso cérebro. Portanto, por exemplo, uma mulher grávida, a mulher partilha o seu corpo com o feto, não é? Com o seu futuro bebê. E tudo o que a mulher tem no sangue também vai para o feto. E já sabemos que estes fetos, expostos à poluição atmosférica, mesmo antes de nascerem, já têm dentro de si estes componentes tóxicos. E, ironicamente, estes componentes tóxicos têm consequências para o desenvolvimento cognitivo dos fetos e das crianças. Portanto, isto vai dar em dificuldades de aprendizagem e, portanto, nós ironicamente estamos a investir na educação dos nossos filhos e a investir em escolas e estamos a enviar as nossas crianças para a escola com um ar poluído que está a prejudicá-las de aprender eficazmente. Ou seja, quase que todos gradualmente estamos a ficarmos mais totós. Talvez. E estatisticamente, entre estas 5 pessoas que vão morrer entre hoje e amanhã, somos nós, ou vocês, que podem morrer de poluição atmosférica, especialmente, imaginem as pessoas que moram muito perto das autoestradas, ou mesmo lá, o Almirante Reis, quem mora lá, eu morei lá, tu levas com muito mais do que se calhar uma pessoa que mora longe da passagem dos carros e estas pessoas que se calhar não conseguem escolher onde vão morar entram mais facilmente nesta estatística das 9 mortes em Portugal todos os dias. Mas já lá vamos mostrar esses números, porque não é só as partículas sólidas. Também são os gases. E, enfim, há toda uma panóplia de gases diferentes. Vou-vos dar o exemplo dos nitratos. Aqui, Rita, nitratos, temos que explicar o que são nitratos e porque é que se chamam assim nitratos. Daquilo que tu me explicaste, praticamente são azoto, moléculas de azoto e moléculas de oxigênio, que por separado são moléculas absolutamente benignas e no ar 70% é azoto. Exatamente. O nosso próprio ar é feito tem como constituintes o oxigênio que nós precisamos para respirar e azoto que não nos faz mal, que não nos é tóxico. Não é? Uhum. E azoto em inglês é nitrogen. Exato. E dali, quando o nitrogênio, azoto, se mistura com o oxigênio, dá nitratos. Exatamente. Porquê? Porque o azoto e o oxigênio estão tranquilamente no ar que nós respiramos. No entanto, quando eles estão em contacto com o motor do carro, com a combustão que se dá no motor do carro, enfim, aquela combustão tem muita energia. E esta energia é suficiente para estas moléculas
desprenderem as mãos de umas das outras. Criam uma banda, não? Exato, criam uma banda diferente, criam um grupo de moléculas diferentes. Só que estas moléculas novas, estes nitratos, óxido de azoto, estas moléculas vão estar no ar e estas já não são boas para respirar. Estas moléculas, sim, são tóxicas, muito tóxicas, e têm graves implicações nos nossos pulmões. Como Pneumonias, bronquites, inflamações, enfim, a lista é gigante e é assustadora. São como aquelas pessoas que, por separado, este azoto e este oxigênio estão bem, se misturas aquelas duas pessoas como alguns familiares, misturas e... O jantar de Natal fica arruinado. Fica arruinado. É exatamente aquilo que acontece com esta vontade de nós subirmos ao Almirante Reis de carro. De qualquer maneira, nós vamos deixar aqui um vídeo do nosso médico da equipa. Nosso médico da equipa, porque ele é que sabe explicar muito bem o efeito destes poluentes no nosso corpo. Vamos deixar aqui. Força, Diogo. O ser humano, tal como os outros animais, vive muito presente e procura uma causa e efeito imediatas. Se nós virmos, por exemplo, as poeiras que se falou recentemente do Saara, ou o fumo de um incêndio, ou até o pó de alguma coisa suja, vamos logo afastar-nos. Isso cria em nós um efeito instantâneo, quer visual, porque, por exemplo, vemos aquele ar vermelho ou aquele ar escuro, mas também do nosso corpo, que começa a tossir ou a espirrar. Isto são as nossas defesas corporais a atuar contra essas partículas. E assim há uma causa e uma consequência diretas e imediatas que nos faz fugir e protegermos. O mesmo acontece, por exemplo, com um infarto ou um AVC, em que uma hora estamos bem e depois sentimos uma dor no coração ou perdemos a força e vamos a correr para o hospital. Mas estas PMs 2.5, estas partículas são ninja, atuam pela calada. Por serem tão pequenas, não as vemos. Não causam tosse nem espirros. Cada vez que respiramos o ar, elas entram para os pulmões e passam silenciosamente todas as nossas defesas. E é por serem tão pequenas que conseguem até passar dos pulmões para o sangue. E uma vez estando no sangue, são bombeadas pelo coração para todo o corpo, danificando e entupindo os nossos órgãos, criando pequenos e silenciosos AVCs e infartos todos os dias. Tão pequenos que não damos por eles, que nem sequer aparecem nos exames, mas que acontecem. E anos mais tarde, um dia, morremos de uma morte que afinal não é assim tão súbita. Ou então vem um Covid e a pessoa que parecia saudável afinal está ligada a um ventilador, pois com a exposição à poluição, os pulmões, o coração e o cérebro são os órgãos mais sensíveis a estas partículas. Estavam a morrer há muitos anos, devagarinho, silenciosamente, como um fumador que só 40 anos mais tarde descobre que tem cancro do pulmão, fruto de dias e anos a fumar. Assim, tal como quando olhamos o céu, estamos a ver o passado, pois a luz que vemos das estrelas foi emitida há muitos anos. Também nas mortes com a poluição de hoje, vemos os anos e anos de exposição à poluição do ar. E mais, conseguimos até prever o futuro dos certificados de óbito que vamos passar no futuro, mas que já estão a ser assinados hoje, cada vez que ligamos o carro e ficamos indiferentes à poluição. Indiferentes, porque isto não mata na hora, apenas daqui a uns anos. Mas nós somos seres humanos e temos a capacidade de pensar e assim evitar todas estas mortes que sabemos que se não fizermos nada vão acontecer no futuro. Sim, ela é mesmo o tradutor, traduz aquilo que é a ciência da química nos dias para aquilo que é o nosso corpo produz como resultado. Então, o trabalho de tradutor das doenças. Agora imaginem, portanto, nós temos o ar que respiramos, que tem todos estes produtos tóxicos. Nós respiramos constantemente, dia, noite, nós não paramos de respirar.
Nós, no total, inspiramos 10 mil litros de ar por dia. 10 mil litros, vamos então, é muito abstrato, não? Sim. Quanto que é 10 mil litros de ar? E se nós contarmos isso em garrafas de vinho, como tu sugeriste, isto seriam... Exato, olha, 10 mil litros de vinho, estão a ver assim o tamanho? Ainda há de A ser babadeira, 10 mil litros, 10 mil garrafas, ou uma garrafa 1 litro, não? Mais ou menos, 10 mil garrafas de vinho por dia, a babadeira que isto dava se fosse só álcool. Só que aqui temos oxigênio com este coquetel tóxico. Exato, agora aqui não é uma bebedeira de álcool, aqui é uma bebedeira tóxica ao respirar, não é? Aqui é um envenenamento por respirarmos e é 10 mil litros todos os dias, constantemente, desde pequeninos até idosos. Aqui, Rita, faço-te uma pergunta que Sim. muitos às vezes fazem. Não, se eu vou dentro do carro, estou protegido, tenho um carro todo XPT, tenho filtros, então os outros que se lixem, não? Que está lá fora a respirar os pneus e os nitratos. São duas coisas que também explicar. Os nitratos e as partículas finas são responsáveis por 80% do veneno que nós consumimos. É por isso que escolhemos estas duas categorias. Portanto, estas pessoas que acham que estão a salvo dentro do carro, é verdade? Não, isso não é verdade. O ar que está dentro do carro, o carro não é estanque, portanto, aquilo que está lá fora é o que nós vamos respirar lá dentro. Por isso, e aliás, até pode ser pior, porque dentro do carro não há vento, não há um escoamento fácil destas partículas, portanto, poderá haver ainda uma concentração, uma acumulação destes poluentes, portanto, às tantas ainda poderá ser maior o risco. Portanto, dentro do carro não estão a salvo. Nós estamos expostos a este coquetel tóxico no passeio, em casa. Agora mesmo com a janela fechada, não... a não ser que a tua casa tenha filtros como... A tua tem? A minha não tem, mas há pessoas com dinheiro que conseguem comprar isso. Os oligarcas. Os oligarcas conseguem comprar isso, mas para o cidadão comum não existe e nós estamos expostos a isto, a estes poluentes em qualquer lado. Os oligarcas que, aliás, vendem petróleo e gás para as pessoas andarem de carro. Exato, parece uma... Como é que se diz? Carapau... Com a expressão do Diogo, com peixe de rabo na boca. Peixe de rabo na boca. Temos que ver como é que é a expressão. Diogo, devias estar aqui para nos ajudar. Ela que isso é alguma expressão assim das portas. Pescadinha de rabo na boca. Pescadinha de rabo na boca. Boa, é isso. Sim. Pronto, e estes poluentes, como é que a gente sabe que eles estão no ar? Como é que a gente sabe em que quantidades é que eles estão no ar, não é? Pois bem, é assim, em Lisboa, por exemplo, existem o que chamamos de sensores, que são uns aparelhos que vão captar qual é que é a quantidade destes poluentes no ar. E a Câmara Municipal de Lisboa tem um projeto que é dados abertos e o Diogo e a Rita conseguiram pegar naqueles dados. O Diogo escreveu um pequeno código. Que consegue mesmo ter estes dados e passá-los para a Rita, porque a Rita sabe o que é preciso ver em toda aquela informação e tirar dos dados o conhecimento. A resposta, exato. Porque o que nós queremos saber destes dados é, então, mas há poluição ou não? E estes dados abertos, que vocês podem consultar, nós vamos deixar aqui o link. Estes dados abertos, se vocês forem ao site, não conseguem responder esta pergunta, a não ser que vocês percebam de química, a não ser que vocês saibam trabalhar dados estatísticos e a não ser que vocês saibam de cor quais é que são as concentrações máximas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, nós pegamos nos dados destes sensores e tivemos ali a mastigar os dados e a tentar perceber, então, mas Lisboa está poluída ou não? O que é que acham? O que é que achas, Ksenia? Acho que, assim, por intuição, diria que nem precisamos de magias de tuas e de Diogo. Sabemos que é poluído, mas é importante saber, mas quanto? E como que podemos usar estes dados para ajudar a vocês também a convencer mais pessoas a mudar a maneira de pensar e de juntos mudarmos a maneira de viver Lisboa. Porque
todo o trabalho que nós fazemos é também dar mais argumentos a todos nós para conseguirmos mudar esta cultura, porque sem a mudança de cultura não vamos parar. Exatamente. Então, estes dados abertos é uma fonte e há mais uma fonte que é a Qualar. Há outra fonte que é a Qualar, que são os dados da Agência Portuguesa do Ambiente, e portanto, tanto uma fonte como a outra, eles estão disponíveis para vocês, e lá está, se não conseguirem decifrar estes dados, podem vir ter connosco que nós andamos a investigar estes dados. Pois bem, não era preciso o Diogo ter feito um código em Python para saber que Lisboa está poluída, mas nós fomos ver os números a sério, não é? E especificamente escolhemos a Almirante Reis. Começamos pela Almirante Reis e, enfim, são muitos gases, nós focámos para já nas partículas sólidas 2.5, PM2.5, e aqui nos nitratos, no NO2. E que conclusões é que a gente chegou? E primeiro aqui tem que contextualizar a nossos espectadores. Já mencionamos a Organização Mundial da Saúde, é uma das fontes para sabermos o que é recomendável. A OMS diz para PM2.5, para nitratos, estes são os valores. Agora, depois também temos outra fonte de dados que é a União Europeia. A União Europeia. Não de dados, mas de valores. De valores. E a União Europeia, curiosamente, não bate certo com a OMS. A OMS, nos últimos 15 anos, reduziu drasticamente estes valores, mas a União Europeia não traduziu estes novos valores para a legislação que deveria valer para todos os países. Portanto, a OMS diz-nos, esta é a concentração máxima para termos um ar saudável, para não corrermos perigo de vida e de doenças. Enquanto que a União Europeia estipula que a concentração pode ser muito mais alta. Porquê que há esta discrepância? A União Europeia diz que se vai atualizar as soon as possible, no entanto, como ouvi da Câmara Municipal de Lisboa dizerem, não puseram os valores tão baixos como os da Organização Mundial de Saúde, porque era muito difícil atingirem esses valores. Portanto, nós estamos aqui a estipular critérios, não porque é saudável ou não, mas porque é difícil ou não. Não faz sentido. É como quem diz, é muito difícil para mim não bater na minha mulher. Portanto, um bocadinho só nas segundas-feiras vou fazer. E ali não temos as respostas, só temos assim umas intuições sobre o porquê da União Europeia não agir. Provavelmente há grandes lobbies do diesel, por exemplo, e dos produtores dos automóveis, porque é uma grande indústria que durante décadas e décadas e décadas nos convenceu que para valer na sociedade temos que ter um carro. Portanto, é toda uma máquina por detrás que nos está a convencer que sem carro não vamos para nenhum lado, que é isto que temos que ter como objetivo na vida, e obviamente são bilhões de investimento, e a União Europeia, bem sabemos, tem grupos de lobby à volta dos políticos, e parece-nos que é a própria União Europeia que acreditamos que de todas as instituições que poderiam existir no mundo, a mais fiável, quer o bem dos seus próprios cidadãos, não está a traduzir estes OMS para a própria legislação. Portanto, tenham atenção a isso. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, é aquela a quem podemos confiar para a nossa saúde. E, aliás, já disse a Organização Mundial de Saúde que se os limites da União Europeia correspondessem aos limites da Organização Mundial de Saúde, nós seríamos capazes de salvar 70% destas mortes. Já imaginaram? Destas 3.300 pessoas que morrem por ano em Portugal, podíamos salvar 70%. Mas, dito de outra forma, isto quer dizer que vamos continuar a assinar as certidões de óbitos. E vamos colectivamente assinar, tudo bem, das 100 pessoas, 40, tchauzinho, podem morrer. É isto que estamos a fazer, traduzindo as palavras fofas, não, salvar 100%, não, é matar 40%. Exato. Mas pronto, voltando aqui da situação em Lisboa para Almirante Reis. Portanto, nós tivemos a ver quais é que são os valores da Organização Mundial de Saúde
E quais é que são os valores da Almirante Reis? E posso-vos dizer que a Organização Mundial de Saúde está aqui e a Almirante Reis, eu não tenho braço que chegue. Porque, por exemplo, a Almirante Reis, só em dióxido de azoto, o nível está 10 vezes acima. 10 vezes acima. Portanto, a OMS recomenda 10 microgramas por metro cúbico e nós estamos com valores perto de 100. 10 para 100. Já quando vamos para as partículas 2.5, estas partículas que vão para o cérebro, que vão para o embrião e o feto, temos um excesso de 60%. Portanto, e isto é Almirante Reis. Se nós formos ver as outras avenidas, há 80 postos espalhados pela cidade de Lisboa. Nós já tivemos a ver na Baixa, na João 21, entre Campos. Lisboa está toda poluída. A Baixa, então, em termos de partículas, destas tais partículas pequeninas, está uma desgraça. Está mais do que o dobro. E mais do que os valores, já sabemos, manhosos da União Europeia, que não representam toda a verdade, e muitíssimo acima daquilo que é a Organização Mundial de Saúde. São valores que são acima dos da União Europeia e acima dos da Organização Mundial de Saúde. E o que é que podemos fazer em relação a isto? O que é que a Câmara faz em relação a isto? E tu que foste, nós quando estivemos o resto da equipa a pedalar durante a Páscoa, tu foste a representar a Lisboa Possível na Câmara Municipal de Lisboa, isto foi no dia 12 de abril, e estiveste lá com as pessoas que já conhecemos dos nossos encontros com a Câmara, com a Gabriela Seara, que é a ajudante do Presidente da Câmara, do Carlos Moedas, com o João Castro, que é o tal arquiteto responsável especificamente para a nova Almirante Reis, que já tivemos vários encontros com ele, que trabalha na Câmara há 33 anos, e tu tiveste então novas... Houve novas caras desta vez, portanto, eles já sabiam que íamos falar da qualidade do ar, por isso prepararam-se e trouxeram do departamento de... Ai, é o nome comprido... Ambiente, clima... Estrutura verde, clima e energia. Trouxeram 3 trunfos aqui do Departamento de Clima, Energia e Ambiente. A Catarina Freitas, que é a diretora, a Maria João Telha e a Pedro Oliveira. Para falarem comigo sobre a qualidade do ar e... Aparentemente, a Câmara está bastante ciente destes números e das mortes e que a poluição atmosférica existe e tem que ser combatida. Isto é um facto. No entanto, então, e resultados? Quais é que são os planos? É óbvio que eles apressaram-se logo a dizer e a enumerar todos os planos que a Câmara Municipal de Lisboa tem preparados para combater esta pandemia silenciosa. Mas, Rita, eles sabem da escala? Ou seja, eles fizeram o trabalho que tu e Diogo fizeram para mesmo estabelecer a escala. Aqui há números da Organização Mundial da Saúde, aqui há números da Almirante Reis. Tem esta escala de 10 vezes superior. Tem pois, o interessante da reunião é que chegamos à conclusão que a Câmara Municipal de Lisboa ainda não trabalhou estes dados, portanto, isto para eles é novidade. Eles sabem que está poluída, mas eles ainda não sabem o que é que os nossos sensores aqui em Lisboa nos estão a dizer. Portanto, isto foi uma medida da Câmara Municipal de Lisboa para combater a qualidade do ar, mas a medida está a ser realmente posta em prática. Os sensores estão lá, mas ninguém está a olhar para os dados. Primeiro, traduzir a informação e conhecimento, aquilo que Diogo e tu fizeram. Nós, em conjunto, pensámos qual é a pergunta correta para fazermos e qual é a resposta, ou seja, nós agora já temos conhecimento, agora, como que traduzimos o conhecimento em ação? Exatamente. E conseguiste perceber como que se traduz? A Câmara apressou-se a enumerar todos os projetos futuros, nomeadamente há aqui o MOVE 2030, que é a visão estratégica para a mobilidade em Lisboa até 2030. Convido-vos a irem ler esse grande panfleto que tem explícito todos os projetos que a Câmara está a fazer para combater esta pandemia silenciosa. Mas como nós dizemos, a sardinha que já está à mão, que é a mobilidade. Exato. Então, percebeste o que... O que eu não percebo é que, de facto,
sabendo que existem 9 pessoas a morrer por dia, sabendo que para diminuir a poluição, a coisa mais fácil, lá está, a sardinha mais fácil de se tirar é aumentar os transportes públicos e aumentar a rede ciclável em Lisboa. Eu não percebo que, sendo isto tão óbvio, haja ainda tanto conflito por causa de... Porque é que houve tanto conflito com a ciclovia de Almirante Reis? Ou seja, tirar e pôr 4 faixas. Exato. Porque é que é ainda uma questão de dúvida que o carro não é uma prioridade? Porque é que temos de ser nós a fazer uma petição pela uma rede ciclável na Baixa? Isto não devia ser óbvio. Já agora, se assinem a petição, nós já estamos com 1000 assinaturas, mas sempre é bem ter mais, e daqui a pouco vamos apresentar a petição de ciclovias na Baixa, onde continuamos sem nenhuma ciclovia para a Assembleia Municipal. Mas aqui é a pergunta que nós fazemos, não? Nós estamos assim muito frustrados com os políticos, mas Rita, o que é que tu pensas que foi o maior pesadelo do Medina e agora é o maior pesadelo do Moedas? Eu acho que o Moedas, o Medina, todos os seus colegas, os políticos, o maior pesadelo deles são os eleitores. São os eleitores que são contra. São os eleitores que são contra estas ciclovias, ou que são os eleitores que têm medo de deixar o carro. Porque eles não querem perder a popularidade que têm com os seus eleitores. Ou seja, eu mesmo penso, o Medina na altura e o Carlos Moedas agora, terça-feira vai dormir e depois vê os lugares de estacionamento, que se calhar até, vamos acreditar que até que se calhar queria tirar alguns, e depois aparece assim um vizinho de Arroios ou mais um Lisboeta qualquer que vai fazer o impossível para manter o lugar de estacionamento, aquele direito adquirido àqueles metros, 11 metros quadrados mais ou menos para cada carro. E portanto nós de um lado dizemos os políticos que não fazem, mas depois também são os nossos vizinhos que não querem largar. Exato. É por isso que nós temos que mostrar aos nossos políticos que o eleitorado não são só as pessoas que andam de carro. O eleitorado está a mudar. Há um eleitorado muito grande que somos nós, as pessoas que querem uma Lisboa onde se respire melhor, uma Lisboa mais bonita, com mais bicicletas e mais transportes públicos, e temos que lhes mostrar assinando petições, andando de bicicleta, deixando o carro para trás. Temos que lhes mostrar que é possível e que o eleitorado os vai apoiar, porque sem isso eles não conseguem, eles não querem fazer ações políticas que sejam ambiciosas o suficiente para chegar a uma cidade saudável. Eu acho que este é ainda o grande mistério. Nós ainda não sabemos a ciência certa quantos somos que queremos esta mudança. Nós acreditamos que somos muito mais daquilo que os políticos pensam e apenas apareceram as ciclovias, apareceram pessoas que as usam, somos nós. E o trabalho da Lisboa Possível é encontrar todos os argumentos que todos nós podemos usar para falar com os nossos vizinhos, com as nossas mães e os nossos pais, os nossos amigos, especialmente aquelas pessoas que se calhar já têm uma abertura, já têm assim, já passa a luz ali e querem experimentar, mas têm medo, que é objetivo. Eu teria muito e tinha muito medo de começar a andar de bicicleta por Lisboa. Portanto, nós também temos que fazer esta campanha de convencer os nossos próximos a mudar do chip. Experimentem um dia com os vossos amigos. Olhem, pessoal, vamos dar uma volta de bicicleta à Beira-Rio. Experimentem mesmo com a vossa família. Olha, pai, avô, há quantos anos é que não andas de bicicleta? Vamos ali para o jardim experimentar. Porque assim que eles virem que é possível, as mentalidades também vão começar a mudar. E partilhem este vídeo, subscrevam o nosso canal para mais pessoas, os vossos amigos, os vossos pais, os vossos vizinhos, conseguirem ver aquilo que nós estamos aqui a dizer, não por egoísmo nosso, mas porque temos que mudar a cultura. E precisamos, estas pessoas não querem ouvir a vocês, mas olham para a Rita e pensam, mas a Rita é engenheira química, ela sabe aquilo que está a dizer, mostrem este vídeo para perceberem que é isto que está a acontecer aos pulmões, aos cérebros, a todo o nosso corpo, e precisamos de vocês para isso.
não é só uma questão da cidade estar mais bonita, é uma questão de nós termos o direito de viver com um ar saudável, de vivermos num sítio saudável. Por isso, partilhem, subscrevam, por favor, se puderem, deem-nos por mais pequena que seja a doação, para nós faz uma grande diferença, e continuem a andar de bicicleta. Beijinho. Obrigada. Lisboa é possível.